Boa noite a todos. Vou gravar um vídeo aqui rápido para quem quiser assistir e para mim mesmo, para tentar lembrar disso aqui para sempre, porque senão eu vou esquecer. Bom, meu objetivo com esse vídeo é tentar entender e destrinchar um pouco desse gráfico aqui, tipo, que bagaça é essa aqui, que são essas cores, por que tem tantas curvas, por que a gente tem a tensão, tipo, o que significa tensão, coletor emissor, variar aqui, o que significa. Entenderam a ideia? Primeiro, aqui nós temos 4 gráficos, porque eu fiz 4 experimentos. Então é um gráfico para cada experimento, tudo bem? Daí, agora, o que esse gráfico ele tá mostrando? Ele está mostrando como um transistor se comporta para diferentes tensões aplicadas na base. Lembrando que a base de um transistor é como se fosse controlador, uma espécie de registro de um registro que vai controlar quanto de corrente vai passar por esse transistor. Então a gente tem o transistor aqui e as 3 perninhas, coletor à esquerda, a base no meio e o emissor à direita. E vai, no geral, ter uma corrente vindo para o coletor, saindo pelo emissor, mas sendo controlado pela corrente aqui na base. E o tanto de corrente que vai passar vai depender do controle aqui nessa base. Eu acho que a maneira mais fácil de visualizar isso aqui é pensando em um registro. A gente pode imaginar uma torneira, na verdade. Então imagina que eu tenho uma torneira. Aqui eu tenho o coletor, aqui eu tenho o emissor. E aqui o registro tem a base. Certo? O que isso aqui está nos mostrando, o que esse gráfico está nos mostrando é o seguinte. O eixo X mostra a tensão entre o coletor e o emissor. Então imaginem que a pressão, a diferença de pressão entre a entrada da água aqui e a saída. Entenderam? O eixo vertical, que é isso aqui, está nos mostrando o quanto de fato está saindo na saída. E as diferentes curvas que são indicadas por diferentes experimentos estão nos indicando o quão fechado ou quão aberto está o registro. Tá? Então imaginem o seguinte, imagine que eu fecho esse registro completamente, certo? Fechando esse registro completamente, não vai sair água nunca. Não importa se a pressão está fraca ou se a pressão está forte. Ou seja, se a diferença de pressão entre o coletor e o emissor está fraca ou se está forte, não importa. Desde que a torneira aguente, não importa quanta pressão eu bote aqui não vai sair nada. Tá? E é isso que a gente vê no experimento 1. Ó. A tensão de base, que é a tensão de controle igual a zero, significa que o registro está fechado. Então é como se ele tivesse fechado. E não importa quanto eu altere a tensão entre coletor e emissor, ou seja, a pressão entre a entrada da água e a saída da água, não vai sair água nenhuma. E é isso mesmo. Veja, eu altero isso aqui, a tensão entre o coletor e emissor, tanto quanto eu quiser, mas a corrente não sai do lugar, ela se mantém fixa aqui em zero. Essa linha azul. Entenderam? Certo, aí vamos para um outro experimento, onde ao invés de eu fechar completamente, eu abro um pouquinho essa torneira. Então, imagine que eu faço um movimento para girar um pouco, certo? Então vai deixar a água passar, mas não tanto. É o experimento 2, com a tensão igual a 1.
Poderia ser 0,5, que nem na atividade, mas eu botei igual a 1. O que que acontece? Agora a água já consegue passar um pouco, desde que eu varie a pressão suficiente. Então eu vou variando aqui, ó. Tipo, não, só de estar um pouco aberto, basta eu abrir um pouquinho que ele já deixa passar. Então ele já vai deixar passar a corrente aqui, ó. Ao invés de estar em zero, agora está em... Tá, porque não dá pra ver, né? Por causa do... Antes estava em zero, agora está em 140 microamperes. Certo? Legal. E se eu aumentar mais ainda, o VB agora em 2 volts, aí que ele deixa passar bastante. Assim que sobe um pouquinho a tensão, a corrente já passa bem mais. E bom, a partir daí não importa, tipo, chega um limite, né? Depois que eu abro o suficiente aqui no registro, chega um momento que não importa o quanto eu abro, ele sempre vai explodir pra frente. Ele sempre vai deixar a mesma quantidade de água passar. Então, é o seguinte. A região de corte é quando está completamente fechado e ele não deixa nada passar. Então é esse gráfico aqui horizontal. É esse experimento aqui, horizontal. E a região onde ele deixa tudo passar, sem fazer esses travamentos aqui, vermelho ou em verde, ou esse aqui, é quando eu abro o registro completamente. Eu abro o registro completamente botando uma tensão grande o suficiente, que no caso ficou 1,7, se eu não me engano. A partir de 1,7 ele já deixa tudo passar, que é do rosa, é um pouco acima do verde para cima. Então, é isso.